gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 6. Tobias Gregson mostra do que é capaz. No dia seguinte, os jornais estavam cheios do mistério de Brixton, como o chamaram. Cada um trazia um longo relato do caso, e alguns, inclusive, tinham editoriais a respeito. Havia algumas informações novas para mim. Ainda mantenho no meu caderno de recortes numerosos fragmentos e excertos que versam sobre o caso. Aqui está uma compilação de alguns deles. O Daily Telegraph observou que, na história do crime, raramente houvera tragédias que apresentassem características mais estranhas. O nome alemão da vítima, a ausência de qualquer outro motivo e a inscrição sinistra na parede. Tudo apontava para a autoria de refugiados políticos e revolucionários. Os socialistas tinham muitos ramos na América, e o falecido, sem dúvida, violara as leis não escritas e fora perseguido por eles. Depois de aludir alegremente a Winkelried, a Quatofana, aos Carbonários, a Marquesa de Brinvilliers, a teoria darwiniana, aos princípios de Malthus e aos assassinatos de Ratcliffe Highway, o artigo concluía admoestando o governo e defendendo maior vigilância em relação a estrangeiros na Inglaterra. O Standard comentava sobre o fato de que ultrajes sem lei daquele tipo ocorriam, geralmente sob um governo liberal. Surgiam da inquietação da mente das massas e do consequente enfraquecimento de toda a autoridade. O falecido era um cavalheiro americano que residira por algumas semanas na metrópole. Estivera hospedado na pensão de Madame Charpentier, em Torquay Terrace, Camberwell. Era acompanhado nas viagens por seu secretário particular, o Sr. Joseph Stangerson. Os dois deram adeus à senhoria na terça-feira, dia 4 do mês corrente, e partiram para Euston Station, com a intenção declarada de pegar o expresso para Liverpool. Foram posteriormente vistos juntos na plataforma. Nada mais se sabe deles até que o corpo do Sr. Drebber foi, como registrado, descoberto em uma casa vazia na Brixton Road, a muitos quilômetros de Euston. Como chegou lá, ou como encontrou seu destino, são questões ainda envoltas em mistério. Nada se conhece do paradeiro de Stangerson. Folgamos em saber que o Sr. Lestrade e o Sr. Gregson, da Scotland Yard, estão ambos envolvidos no caso. E temos convicção de que esses conhecidos oficiais lançarão luz sobre o assunto rapidamente. O Daily News observou que não havia dúvida quanto ao crime ser de cunho político. O despotismo e o ódio ao liberalismo que animava os governos continentais, tiveram o efeito de dirigir para nossa costa um sem número de homens que poderiam ter se tornado excelentes cidadãos, não estivessem azedados pela lembrança de tudo o que tinham sofrido. Entre esses homens havia um rigoroso código de honra. Qualquer violação seria punida com a morte. Todos os esforços devem ser feitos para encontrar o secretário, Stangerson, e apurar alguns pormenores sobre os hábitos do falecido. Um grande passo foi vencido pela descoberta do endereço da casa onde ele se hospedara, um resultado inteiramente devido à agudeza e energia do Sr. Gregson, da Scotland Yard. Sherlock Holmes e eu lemos essas notícias juntos durante o desjejum, e pareciam lhe proporcionar considerável diversão. Eu lhe disse que, a despeito do que acontecesse, Lestrade e Gregson com certeza levariam crédito. Depende de como a questão se resolver. Ah, é bondade sua dizer, mas isso não tem a menor importância. Se o homem for pego, será por conta dos esforços deles. Se escapar, será apesar dos esforços deles.
É cara, eu ganho, e coroa, você perde. Seja lá o que fizerem, vão ter seguidores. Um tolo sempre encontra um tolo maior que o admire. Que diabo é isso? Exclamei, pois nesse momento ouviu-se o tamborilar de muitos passos no corredor e nas escadas, acompanhado de audíveis expressões de desaprovação por parte da Nossa Senhoria. É a divisão de detetives da Força Policial de Baker Street, revelou meu companheiro com gravidade. Enquanto falava, entraram no cômodo às pressas meia dúzia dos mais sujos e esfarrapados moleques sobre os quais eu já pusera os olhos. Sentido? Exclamou Holmes num tom abrupto, e os 6 patifinhos sujos formaram uma fila, como várias estátuas de má reputação. No futuro deverão enviar apenas Wiggins para o relatório, e o resto deve esperar na rua. Já o encontrou, Wiggins? Não, senhor, disse um dos jovens. Eu não esperava que encontrassem. Devem continuar até que encontrem. Aqui estão os salários de vocês. Entregou um shilling a cada menino. Agora vão. Voltem com um relatório melhor da próxima vez. Ele fez um gesto e os garotos saíram correndo, escada abaixo, qual meia dúzia de ratos. E ouvimos suas vozes estridentes no instante seguinte, na rua. É possível obter mais trabalho de um desses pequenos mendigos do que de uma dúzia de homens da força policial, Holmes comentou. A mera visão de uma pessoa de aparência policial cela os lábios dos homens. Esses jovens, no entanto, vão a todo lugar e ouvem tudo. Também são afiados como agulhas, só precisam de organização. É nesse caso, Brixton, que você os está empregando? Sim. Há um ponto que eu gostaria de averiguar. É apenas uma questão de tempo. Ora, estamos prestes a ouvir algumas notícias veementes. Aí vem Gregson, descendo a rua com beatitude escrita sobre cada feição do seu rosto, vindo em nossa direção. Eu sei. Sim, ele está parando. Ali está. Houve um estrondo violento na campainha, e em poucos segundos o detetive de cabelos louros subiu as escadas, 3 degraus de cada vez, e irrompeu em nossa sala de estar. Meu caro amigo! Exclamou, apertando a mão inerte de Holmes. Dê-me os parabéns. Deixei a coisa toda clara como o dia. Uma sombra de ansiedade me pareceu cruzar o rosto expressivo do meu companheiro. Quer dizer que está na trilha certa? Perguntou. Trilha certa! Ora, senhor, temos o homem às 7 chaves. E o nome dele é? Arthur Charpentier, subtenente da Marinha de Sua Majestade, declarou Gregson pomposamente, esfregando as mãos gordas uma na outra e inflando o peito. Sherlock Holmes deu um suspiro de alívio e relaxou com um sorriso. Sente-se, experimente um destes charutos, disse. Estamos ansiosos para saber como conseguiu. Aceita uísque e água? Sim, aceito, respondeu o detetive. Os esforços tremendos pelos quais passei durante os últimos 1 ou 2 dias me desgastaram. Não tanto físico, veja bem, mas um esforço para a mente. Sei que apreciará, Sr. Sherlock Holmes, pois ambos somos operários do cérebro. Você me faz muita honra, disse Holmes gravemente. Vamos ouvir como chegou a esse resultado tão gratificante. O detetive sentou-se na poltrona e deu uma baforada complacente no charuto. Então, de repente, deu um tapa na coxa em um paroxismo de divertimento. A graça disso tudo, exclamou, é que aquele tolo do Lestrade, que se acha tão esperto, saiu no rastro de uma pista totalmente errada. Ele foi atrás do secretário, Stangerson, que tem tanto a ver com o crime quanto um bebê não nascido. Não tenho dúvida alguma de que já o pegou a esta altura. A ideia mexia tanto com Gregson que ele riu até se engasgar. E como conseguiu a pista? Ah, vou lhe dizer tudo, claro, Dr. Watson.
Isso fica estritamente entre nós. A primeira dificuldade que enfrentamos foi encontrar os antecedentes desse americano. Algumas pessoas teriam esperado até que os anúncios fossem respondidos, ou até que as pessoas se manifestassem e oferecessem informações. Esse não é o modo de trabalho de Tobias Gregson. O senhor se lembra do chapéu ao lado do falecido? Sim, disse Holmes. Feito por John Underwood e Filhos, em Camberwell Road, 129. Gregson parecia um tanto cabisbaixo. Eu não fazia ideia de que o senhor havia notado. Esteve lá? Não. Ahá! Gritou Gregson em tom aliviado. Não se deve negligenciar uma chance nunca, por menor que possa parecer. Para uma grande mente, nada é pequeno, comentou Holmes sentencioso. Bem, fui a Underwood e lhe perguntei se venderam um chapéu daquele tamanho e descrição. Ele procurou nos livros e encontrou o registro de imediato. O chapéu fora enviado para o Sr. Drebber, residente no pensionato de Charpentier, em Torquay Terrace. Foi assim que obtive o endereço. Astuto, muito astuto, murmurou Sherlock Holmes. Em seguida, fiz uma visita a Madame Charpentier, continuou o detetive. Encontrei-a muito pálida e angustiada. Sua filha também estava na sala. Uma bela menina ela é. Inclusive, parecia ter os olhos vermelhos e seus lábios tremiam quando falei com ela. O fato não me passou despercebido. Senti cheiro de algo estranho no ar. O senhor conhece o sentimento, Sr. Sherlock Holmes, quando se depara com a pista certa. Um tipo de excitação nos nervos. A senhora já ouviu falar da misteriosa morte do seu hóspede, o Sr. Enoch J. Drebber, de Cleveland? Perguntei-lhe. A mãe concordou. Não parecia capaz de pronunciar uma palavra. A filha começou a se debulhar em lágrimas. Senti mais do que nunca que aquelas pessoas sabiam alguma coisa sobre o assunto. A que horas o Sr. Drebber saiu de sua casa para pegar o trem? Perguntei. Às 8 horas, ela me disse engolindo em seco para conter a agitação. O secretário dele, o Sr. Stangerson, disse que havia 2 trens, um às 9h15 e outro às 11. Pretendia pegar o primeiro. E foi a última vez em que o viu? Uma terrível mudança tomou o rosto da mulher quando fiz a pergunta. Suas feições se tornaram perfeitamente lívidas. Passaram-se alguns segundos antes que ela pudesse pronunciar uma única palavra. Sim. E quando o fez, foi em tom rouco e antinatural. Houve silêncio por um momento, e depois a filha falou em voz clara e calma. Nada de bom jamais pode advir de falsidade, mãe. Sejamos francas com este cavalheiro. Nós vimos o Sr. Drebber novamente. Que Deus tenha piedade de você, gritou Madame Charpentier, jogando as mãos para o alto e afundando-se na cadeira. Você assassinou seu irmão. Arthur teria preferido que falássemos a verdade. A menina respondeu com firmeza. É melhor me contarem tudo sobre isso agora, eu disse. Meias confidências são piores do que nenhuma. Além do mais, as senhoras não sabem o quanto nós sabemos do caso. Que você assuma sua responsabilidade, Alice, gritou a mãe, e em seguida, voltando-se para mim, vou lhe dizer, senhor, não pense que minha agitação, em nome do meu filho, surja de qualquer medo de que ele tenha participado nesse terrível caso. Sua inocência é absoluta. Meu medo, no entanto, é de que a seus olhos e aos olhos dos outros, ele possa parecer estar comprometido. Porém, é certamente impossível. Seu caráter é elevado, sua profissão, seus antecedentes, tudo isso o impediria. Sua melhor opção é fazer uma confissão completa dos fatos, respondi. Tenha a minha palavra. Se seu filho for inocente, não será prejudicado em nada. Talvez, Alice, seja melhor nos deixar a sós, disse ela, e a filha se retirou.
Agora, senhor, continuou, eu não tinha a intenção de lhe dizer tudo isso, mas desde que minha pobre filha fez a revelação, não tenho alternativa. Uma vez que decida falar, vou lhe dizer tudo sem omitir nenhum pormenor. É seu curso de ação mais sensato, disse eu. O Sr. Dreber esteve conosco por quase 3 semanas. Ele e o secretário, o Sr. Stangerson, tinham viajado pelo continente. Notei um selo Copenhagen sobre cada um de seus baús, mostrando que esse tinha sido seu último ponto de parada. Stangerson era um homem reservado e quieto, mas seu empregador, lamento dizer, estava muito longe disso. Era grosseiro nos hábitos e bruto nos modos. Na mesma noite de sua chegada, ficou muito pior por causa da bebida e, de fato, depois das 12 horas do dia seguinte, dificilmente poderia ser considerado sóbrio. Seus modos para com as criadas eram repugnantes, livres e íntimos. O pior de tudo, ele rapidamente assumiu a mesma atitude para com minha filha, Alice, e lhe falou mais de uma vez, em uma maneira que, felizmente, ela é muito inocente para entender. Numa ocasião, chegou até mesmo a agarrá-la e abraçá-la, um ultraje que fez seu próprio secretário censurá-lo pela conduta vil. Mas por que a senhora suportou tudo isso? Perguntei. Suponho que pudesse se livrar de seus pensionistas quando desejasse. A senhora Charpentier corou com minha pertinente pergunta. Quisera Deus que eu o tivesse mandado embora no mesmo dia em que chegou, disse ela. Mas foi uma tentação dolorida. Pagariam 1 libra por dia cada, 14 libras por semana. E esta é a baixa temporada. Sou viúva, meu garoto na marinha me custou muito. Tive receio de perder o dinheiro. Agi pensando no melhor, porém, esse último acontecimento foi demais. E eu lhe notifiquei a ir embora. Essa foi a razão de sua partida. E então? Meu coração ficou leve quando o vi se afastar. Meu filho está de licença nesse momento, mas não lhe contei nada a respeito disso tudo, pois seu temperamento é violento e ele tem um carinho impetuoso pela irmã. Quando fechei a porta atrás deles, um fardo pareceu ter sido retirado da minha mente. Ai de mim! Em menos de 1 hora, tocaram a campainha e descobri que o Sr. Dreber tinha retornado. Estava muito animado e, evidentemente, pior pela embriaguez. Entrou forçosamente na sala, onde eu estava sentada com minha filha, e fez um comentário incoerente sobre ter perdido o trem. Então se virou para Alice e, diante do meu próprio rosto, propôs que ela fugisse com ele. Você é maior de idade, afirmou, e não há lei que impeça. Tenho dinheiro suficiente de sobra. Não dê importância para essa moça velha aqui. Venha comigo agora, imediatamente. Você deveria viver como uma princesa. A pobre Alice ficou tão assustada que se encolheu para longe dele, mas ele a pegou pelo pulso e se esforçou para levá-la até a porta. Eu gritei, e nesse momento meu filho Arthur entrou na sala. O que aconteceu depois eu não sei. Ouvi xingamentos e os sons confusos de uma briga. Estava apavorada demais para levantar a cabeça. Quando olhei, vi Arthur parado na porta rindo, com um pedaço de pau na mão. Não acho que esse sujeito distinto vá nos incomodar de novo, disse ele. Vou atrás para ver que fim ele dará para si mesmo. Com essas palavras, ele pegou o chapéu e começou a descer a rua. Na manhã seguinte, soubemos da morte misteriosa do Sr. Dreber. Essa declaração veio dos lábios da Sra. Charpentier, entre muitos suspiros e pausas. Às vezes ela falava tão baixo que eu mal conseguia entender as palavras. Entretanto, fiz notas taquigráficas de tudo que disse. Não deve haver possibilidade alguma de erro. Muito interessante, disse Sherlock Holmes com um bocejo. O que aconteceu em seguida? Quando a Sra. Charpentier fez uma pausa, continuou o detetive. Vi que todo o caso dependia de um ponto.
Fixando o olhar nela de uma forma que sempre considerei eficaz com as mulheres, perguntei-lhe a que horas o filho retornara. Não sei, respondeu. Não sabe? Não. Ele tem a chave e entrou sem precisar de mim. Depois que a senhora foi para a cama? Sim. Quando a senhora foi para a cama? Por volta das 11. Portanto, seu filho ficou fora, pelo menos por 2 horas? Sim. Possivelmente 4 ou 5? Sim. O que ele esteve fazendo durante esse tempo? Não sei, respondeu ela, ficando pálida até os lábios. É claro que depois disso não havia nada mais a ser feito. Descobri onde o tenente Charpentier estava. Levei 2 policiais comigo e o prendi. Quando lhe toquei o ombro e aconselhei que viesse conosco sem alarde, ele nos respondeu cheio de si. Suponho que esteja me prendendo por envolvimento na morte daquele canalha Drebber. Não lhe havíamos mencionado nada a esse respeito. Portanto, a alusão tinha um aspecto muitíssimo suspeito. Muito, concordou lacônico Holmes. Ainda carregava o porrete pesado que sua mãe nos dissera que ele havia levado consigo quando partiu atrás de Drebber. Era um porrete robusto de carvalho. Qual é a sua teoria, então? Bem, minha teoria é de que ele seguiu Drebber até Brixton Road. Chegando lá, uma nova discussão surgiu entre eles, no decurso da qual Drebber recebeu uma paulada na boca do estômago, talvez, que o matou sem deixar qualquer marca. A noite estava tão úmida que não havia ninguém. Por isso, Charpentier arrastou o corpo da vítima para a casa vazia. Quanto à vela, ao sangue, à escrita na parede, ao anel, todos podem ser inúmeros truques para lançar a polícia na pista errada. Ótimo, falou Holmes em tom encorajador. Realmente, Gregson, está se dando bem. Ainda faremos algo de você. Envaideço-me de ter conduzido o caso muito bem, respondeu o detetive orgulhosamente. O jovem ofereceu um depoimento voluntário, no qual disse que, depois de seguir Drebber por algum tempo, este o notou e tomou um carro de aluguel, a fim de se livrar do perseguidor. No caminho para casa, o jovem encontrou um velho companheiro de tripulação e fez uma longa caminhada com ele. Quando lhe perguntei onde morava esse velho companheiro, não foi capaz de qualquer resposta satisfatória. Creio que todo o caso se encaixa muito bem. O que me diverte é pensar em Lestrade, que começou na pista errada. Receio que ele não vá obter muito. Ora, por Deus, cá está o homem em pessoa. Era de fato Lestrade que subira as escadas, enquanto conversávamos, e agora entrava na sala. A segurança e a autoconfiança que geralmente marcavam seu comportamento e vestimentas, no entanto, estavam em falta. Seu rosto se mostrava perturbado e preocupado, enquanto que suas roupas estavam desarrumadas e desalinhadas. Era evidente que vinha com a intenção de consultar Sherlock Holmes, pois, ao notar o colega, pareceu envergonhado e aborrecido. Ficou parado no centro da sala, mexendo nervosamente com seu chapéu, sem saber o que fazer. Esse é um caso muito extraordinário, disparou enfim. Um assunto muito incompreensível. Ah, o senhor achará mesmo, Sr. Lestrade, exclamou Gregson triunfante. Pensei que fosse chegar a essa conclusão. Conseguiu encontrar o secretário? O Sr. Joseph Stangerson? O secretário, o Sr. Stangerson, iniciou Lestrade gravemente. Foi assassinado no Halliday's Private Hotel, por volta das 6 horas desta manhã. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.